UbiFol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a UbiFol trago atualizações da previsão do tempo para a região centro-oeste. No dia 21 de dezembro começou o verão aqui no hemisfério sul, a estação mais quente e úmida em grande parte do Brasil, inclusive na região centro-oeste. O verão começou exatamente às 18 horas e 48 minutos. Neste momento aconteceu o evento astronômico chamado de solstício de verão, que devido à inclinação da Terra em relação ao Sol, faz com que o hemisfério sul receba maior quantidade de energia solar. E o final do verão deve acontecer no dia 20 de março, às 18 horas e 25 minutos. O verão ainda começa com a influência do fenômeno Laninha, fenômeno que é marcado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, como mostram as áreas em azul deste mapa, que representam áreas com desvio negativo da temperatura da superfície do mar. Essa laninha chama muita atenção pela persistência porque já atua desde o segundo semestre de 2020, ou seja, estamos entrando no terceiro verão consecutivo sob influência deste fenômeno. A laninha ganhou força durante a primavera, atingiu índices mais fortes durante o mês de novembro. Esses índices, na verdade, ficaram em torno de moderada intensidade, porque a laninha ela tem variado entre fraca e moderada intensidade, e os índices chegaram a moderada intensidade durante a primavera, especialmente no mês de novembro, atingindo seu pico neste último mês. Então eu trouxe aqui os índices que são medidos em sub-regiões nessa área aqui de estudo do Oceano Pacífico. Cada sub-região tem um índice e a gente observa que a maior parte desses índices no início de novembro estavam por volta de 1 grau negativo. A região do Ninho 1+2, que fica bem próximo à América do Sul, ela estava com 1,8, então essa região estava bem mais fria, com índice mais forte. Agora, em dezembro, a gente observa que os índices ainda estão negativos, ainda caracterizando a laninha, mas já mais enfraquecidos em relação a novembro, especialmente a área 1+2 teve um aquecimento e o índice já chega próximo a nulo aqui. O desvio já está em 0,1 negativo, muito próximo a zero. E a tendência é que a laninha enfraqueça ao longo dos próximos períodos. O verão será marcado pelo enfraquecimento da laninha e posteriormente teremos uma transição para a neutralidade climática, como mostra esse gráfico que representa a previsão probabilística para a ocorrência de fenômenos como El Niño, laninha ou neutralidade. As barras em azul indicam probabilidade de laninha e elas declinam rapidamente. As probabilidades de laninha e neutralidade se igualam aqui no trimestre janeiro, fevereiro e março, quando deve ocorrer a transição para a fase neutra. A maior parte do primeiro semestre de 2023 deve ser marcado por neutralidade climática e mais aqui no fim do gráfico a gente observa uma tendência de aumento da probabilidade para a ocorrência de El Niño, especialmente no trimestre julho, agosto e setembro. Ainda é muito cedo para afirmarmos que teremos um El Niño no segundo semestre de 2023, mas é importante ficarmos de olho e monitorarmos essa condição. A longo prazo, os modelos climáticos ainda podem ter oscilações, esse sinal pode mudar um pouco, mas existe essa possibilidade, então é importante ficarmos atentos às próximas atualizações. Vamos acompanhar agora como será a distribuição de chuva durante o verão aqui no Brasil, especialmente na área central, com a diminuição da laninha, com o enfraquecimento da laninha. Esse mapa aqui ele representa o desvio da precipitação previsto para os próximos 3 meses. A tendência é de uma mudança no padrão, enquanto na primavera a chuva ficou bem concentrada aqui na faixa norte do Brasil, devido à influência da laninha que estava em seu formato mais clássico, estava mais estabelecida. Agora, com o enfraquecimento do fenômeno, a gente deve ter uma mudança. A chuva deve migrar mais para o centro-sul, a umidade da Amazônia deve migrar para o centro-sul, as chuvas devem aumentar entre a região sul, partes do sudeste e Mato Grosso do Sul, e as chuvas devem reduzir mais ao norte, nas áreas que vinha chovendo muito, como o norte de Minas Gerais, norte de Goiás, leste de Mato Grosso e também partes do Mato Piba. E na faixa norte do Brasil, a chuva ainda vai continuar mais regular e com volumes acima da média. No centro-oeste, além dessa mudança de padrão aqui entre Goiás e Mato Grosso do Sul, aqui em áreas de Mato Grosso a gente deve ter uma regularização maior das chuvas, áreas que sentiram bastante a chuva mais espaçada, a falta de umidade durante a primavera, no período de plantio e desenvolvimento da soja, essa área aqui mais oeste deve ter chuvas mais regulares e dentro da normalidade. Vamos acompanhar agora a previsão mês a mês para o centro-oeste. O mês de janeiro normalmente é um mês muito chuvoso na área central do Brasil. É um dos meses mais chuvosos, especialmente nessa área em tom de verde, entre Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul e oeste de Goiás. E neste ano a gente espera que as chuvas aumentem principalmente em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso em relação aos últimos meses.
Janeiro deve ser mais úmido aqui na faixa oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porque a umidade da Amazônia deve migrar para o centro-sul e deve descer aqui pela faixa oeste. Então, nessas regiões teremos chuvas mais frequentes, que devem garantir recuperação da umidade no solo. Por outro lado, leste de Mato Grosso e interior de Goiás devem ter uma redução das chuvas e irregularidade mais acentuada. Por enquanto, a curto prazo, essa irregularidade da chuva ainda não deve trazer problemas, porque o solo está bastante úmido, mas em fevereiro o sinal de déficit de chuva se acentua e aí sim poderemos ter falta de umidade. Mas para a fase de colheita da soja, esse tempo mais seco previsto aqui entre Goiás e partes de Mato Grosso deve favorecer as atividades no campo. Agora, Mato Grosso do Sul tem uma tendência de chuvas acima da média entre janeiro e fevereiro. E essa chuva que recupera a umidade no solo em janeiro para o desenvolvimento das lavouras, mais para o final do mês e principalmente em fevereiro, pode impactar a fase inicial de colheita das culturas de verão. Em Mato Grosso, fevereiro segue mais irregular. A faixa leste tem previsão para desvio negativo mais acentuado da precipitação, mas as demais áreas ainda têm um sinal de bastante umidade. Em alguns pontos pode chover acima da média. E para março, mês aí da chegada do outono, que marca já um período de transição, normalmente as chuvas reduzem sobre boa parte do Brasil central, os maiores volumes costumam se concentrar em Mato Grosso e norte de Goiás. Em março a gente observa uma grande irregularidade. A chuva retorna aqui para o estado de Goiás, mesmo que com volumes ainda não tão expressivos, porque março já tem um volume médio menor, então esse sinal positivo não indica que teremos períodos prolongados chuvosos, mas é uma chuva que vem para garantir aí umidade para o início da safra, segunda safra de milho. Então não teremos um corte mais cedo da chuva sobre o Brasil central. Esse, aliás, é uma das expectativas com o término da Laninha, com a transição para a neutralidade climática, reduz a expectativa de corte das chuvas para o outono. Então, diminui esse risco. As chuvas devem continuar acontecendo ainda, principalmente no mês de março, entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Mato Grosso segue com uma irregularidade maior, sinal de déficit de chuvas, mas teremos bastante oscilação ao longo do outono. Não significa que a chuva vai cortar mais cedo neste estado. Ainda teremos avanço de sistemas trazendo umidade para o interior do centro-oeste. Quanto às temperaturas, o calorão que vem atingindo o centro-sul da América do Sul e que atinge principalmente Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso ainda deve continuar aqui no decorrer de janeiro. O calor não deve ser tão intenso como ocorreu neste mês de dezembro, mas ainda deve atingir áreas aqui de Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. O calor também deve aumentar em partes de Goiás devido à diminuição das chuvas. Agora, em fevereiro, a gente observa temperaturas mais próximas da normalidade em grande parte do centro-oeste, apenas o oeste de Mato Grosso do Sul muito quente, assim como as demais áreas mais ao sul da América do Sul. E para o mês de março, o calor também deve continuar mais intenso em Mato Grosso do Sul, enquanto Goiás e Mato Grosso tem previsão de temperaturas mais próximas da média. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região centro-oeste. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Até mais! UBFOL, excelência em nutrição vegetal.